Meu nome é Milton Ivan Heller, nascido em Curitiba, no distante ano de 1931, no dia 20 de maio. Jornalista aposentado compulsoriamente por decurso de prazo. Não aceito mais veteranos nas redações. Não fui preso nem torturado. Fui apenas processado no célebre inquérito policial militar da última hora, que durou exatos 4 anos. Depois desse tempo todo, fui absolvido por falta de justa causa, graças à atuação do meu advogado, infelizmente falecido, Aurelino Méder Gonçalves. O júri e o promotor chegaram à conclusão de que eu não era assim tão subversivo como eles diziam no início do processo. Você nasceu em Curitiba, sua família, qual a sua origem? Eu já falei, nasci em Curitiba, meu pai era ferroviário. Em 1934, houve uma greve que paralisou a antiga rede de viação Paraná-Santa Catarina. Meu pai era da comissão de greve, foi demitido sumariamente e nunca mais conseguiu ser readmitido porque ele não era brasileiro, chegou no Brasil com 4 anos de idade, nunca se naturalizou e usavam isso como pretexto para não readmiti-lo. Os outros membros da greve, do comitê dirigente da greve, foram todos reintegrados. E você estudou aonde aqui em Curitiba? Eu não sei se eu vou aproveitar tudo isso. O importante, sabe, Milton, é contar suas origens. Porque você, para a gente chegar... Como é que você chegou no jornalismo? Então, vamos retomar. Então. Bom, quando eu comecei no jornalismo, não existia ainda a profissão. A profissão não era regulamentada. Não existia um curso de comunicação social. Quem fosse alfabetizado, soubesse ler, escrever e contar, podia entrar em jornal. Eu comecei no falecido Diário da Tarde, com uma dificuldade tremenda, porque para mim fazer 15, 20 linhas era a maior dificuldade. Eu tive que aprender passo a passo a profissão de jornalista, que é muito digna e muito mal remunerada. Que idade você tinha? Com algumas exceções. Que idade você tinha, você lembra? Eu tinha uns 32 anos, mais ou menos, quando eu comecei. Antes disso, eu fui vendedor, até vendedor de tapetes no Rio de Janeiro. Certo. E aí, como é que você chegou ao jornalismo? Foi uma casualidade, né? Eu conheci o diretor do Diário da Tarde, que era um jornal tradicional, muito antigo, muito combativo, tinha uma história bonita, mas tinha uma redação muito pequena, muito acanhada. E ele tinha um painel que eles colocavam na frente do jornal, que ficava na rua Dr. Muricy, com a chamada das principais notícias. Aquilo atraía atenção, havia um grande número de leitores. Eu entrei lá com a cara e a coragem, né? E ninguém disse, olha, faça isso, faça aquilo. Ninguém me deu orientação nenhuma, tive que aprender com meus próprios esforços. A gente está falando da década de 60, né? 64, por aí. Eu não gosto de falar, porque o pessoal vai achar que eu sou uma Matusalém, né, que vem lá da pré-história. Não, mas é importante dar essa contextualização. O importante é que eu consegui me firmar na profissão, trabalhei no dia também de falecida memória, no Correio, antigo Correio do Paraná, no Diário do Paraná, Estado do Paraná,
Rádio Cultura aqui várias vezes, Jornal do Brasil, Editora Abril, TV Globo, em Belo Horizonte e tal. Porque apesar da ditadura, quando me fechava uma porta, eu abria outra. Eu achei que era a minha profissão, que eu tinha que trabalhar. Aí tinha esposa, 2 filhos, e consegui trabalhar todo o tempo, apesar de perder alguns empregos por razões ideológicas. Né? No golpe de 64, por ocasião do golpe, você já era jornalista, já tinha definido como profissão? Eu era repórter político da Última Hora e trabalhava também na Rádio Independência, que, por sinal, os 2 veículos funcionavam no mesmo prédio aqui no edifício Asa. A Última Hora no andar térreo, Independência, não me lembro mais o andar. A Independência era patrocinada pela Petrobras, foi à falência. Primeiro acabou com o jornalismo, depois acabou com o noticiário esportivo e depois faliu. E como era ser repórter político naquele momento? Era muito bom, porque era um período bastante agitado. Os partidos eram mais programáticos, né? Tinha partidos mais progressistas, outros mais conservadores, outros de ultradireita, né? Como é o caso da UDN. E havia muito debate, muita denúncia, muita questão. E o Paraná era um estado considerado celeiro do Brasil, né? Que produzia mais de 25% dos grãos alimentícios do país, e tinha pouquíssimas indústrias. Tinha um sistema bancário, comércio razoável, algumas indústrias importantes no interior, como a Klabin. E por causa disso também os nossos jornais eram muito pobres, do ponto de vista tecnológico, né? A impressão não era boa, não se usava cores. Mas eram jornais que o repórter, o jornalista, tinha absoluta liberdade para escrever, e os jornais publicavam sem cortar uma linha, né? Então, aquilo dá uma sensação de valorização, não só profissional, mas também de cidadania, né? Porque a gente podia criticar o governador, o prefeito, os vereadores, deputados e tal, né? E ninguém perdia emprego por causa disso. Aí quando veio 64, eu trabalhava na Última Hora lá, e ela foi cercada por uma curriola de alunos do Colégio Santa Maria, ameaçando depredar a redação. Por quê? Isso no dia 1º de abril já. Onde que era a sede, você lembra? Porque a Última Hora era o único jornal que apoiava o João Goulart, o presidente João Goulart. E até o dia 31 de março era um jornal tranquilo, normal e tal. A partir do dia 1º de abril tornou-se um jornal maldito, né? Tanto que acabou fechando depois. Tinha uma rede de jornais da Última Hora, com sede no Rio de Janeiro, São Paulo, em Recife, Porto Alegre, e onde não tinha jornal próprio, tinham edições, né? Nós produzimos aqui o Noticiário do Paraná, ia para São Paulo, o Noticiário Nacional e Internacional era o mesmo, encaixava o Paraná, né? Era noticiário social, esportivo, político, econômico e tal, e às 7 horas da manhã já estava em todas as bancas. A Última Hora não tinha assinantes, e era o jornal de maior circulação no estado. Circulava mais do que todos os outros jornais juntos, né? Do que a soma dos outros jornais. A redação era formada por quem? Você era de política.
Quem mais participava dessa redação, do Última Hora aqui? A Última Hora inovou o jornalismo brasileiro pela diagramação moderna, pela utilização de cores, e pagava um salário razoavelmente melhor do que os demais jornais. Então, todos os bons jornalistas queriam trabalhar na Última Hora. E eu tive a felicidade de ser convidado a trabalhar. Eu não fui bater papel, pedir emprego. Então, tudo que acontecia, o noticiário que vinha do Palácio Iguaçu e das assessorias de imprensa, o secretário do jornal pegava e jogava no lixo sem abrir. Porque a redação tinha que publicar as coisas importantes, inclusive o que tivesse na área do governo, sempre tinha alguém lá. O Mussa José Assis trabalhava no Palácio Iguaçu, como repórter da Última Hora. Setorista. Tudo que acontecia no governo, ele saía de dizer. Eu fazia a Assembleia Legislativa, uma época também fiz a Câmara de Vereadores, e tinha uma equipe que, modéstia à parte, era considerada o melhor grupo de jornalistas que já se reuniu no Paraná. Eu podia citar, infelizmente, são quase todos falecidos, né? As pessoas têm o mau hábito de morrer, né? Jairo Regis, que depois foi diretor do Diário Carioca, depois foi para a Editora Abril, almoçava com Vitor Civita, acabou sendo diretor também, um dos diretores da Editora Abril. Valmor Marcelino, que era meio teatrólogo, meio escritor e tal. Tinha o Ronald Osti Pereira, que era jornalista, aquele que ia atrás do detalhe, né, ele ia fazer uma matéria sobre estrada, ele queria saber que tipo de material foi usado, todos aqueles detalhes. Era um jornalista fantástico. Tinha o Cícero Catani, que depois assumiu a sucursal de Paranaguá, o Aderbal Fortes, que mais? Tinha o Vinícius Coelho, que fazia esporte, Nelson Comel. Era uma equipe, modéstia à parte. Tinha Celina Luz. Celina Luz, ela fazia coluna social e fez muitas matérias sobre a Aliança Francesa. E parece que ela estava adivinhando, porque quando surgiu o golpe, ela foi lá na Aliança Francesa, chorou pitangas e foi para Paris. Tchau. Antes disso, ela passou no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, falou com o Juarez Bahia, que era o coordenador das sucursais, essa coisa. E disse, olha, eu estou indo para Paris e tal, gostaria de fazer alguma coisa para o Jornal do Brasil, BBB e tal. Aí o Bahia disse, olha, nós já temos um correspondente lá. Mas se você fizer uma matéria, manda que, né, a gente publica, ué. Bom, passou um mês, eis que saiu uma matéria de página inteira, assinada pela Celina Luz, entrevistando Charles de Gaulle. Né? Foi um acontecimento aqui, porque ela era muito conhecida aqui, né? Ela era programada para fazer noticiário social, muito bem vestida, muito bem produzida, maquiada, frequentava todas as reuniões sociais da cidade e tal. E fez aquela, e aí ficamos esperando que ela fizesse uma segunda ou terceira, mas nunca aconteceu. Ela fez aquela e esse foi o canto do cisne, mas nunca mais voltou ao Paraná. Ficou lá, veio aqui uma vez por motivo de falecimento de alguém da família, e voltou e ficou lá. Bom, aí com o golpe, essa equipe toda e o jornal sendo considerado maldito, o que aconteceu? Esse aqui foi o aspecto mais desagradável, né? Porque grandes jornalistas ficaram sem emprego.
todos os fotógrafos, nós tínhamos equipe de 4 fotógrafos, nenhum deles conseguiu trabalhar em jornal nenhum. O Mussa foi para o estado do Paraná. O Valmor Marcelino ficou sem emprego, o Jairo foi para o Rio de Janeiro. O Ronald virou representante de produtos farmacêuticos. Quer dizer, era uma equipe muito boa. Tinha o Aramis Milache também, fazia... Depois, o que ele fazia na última hora, ele passou a fazer no estado do Paraná. Grandes jornalistas que nunca mais conseguiram emprego. E eu consegui porque, como eu fazia noticiário político, eu dava a maioria das manchetes da última hora do Paraná. E fiquei muito conhecido e tal, as pessoas me telefonavam para dar informação e tal. Né? Então, eu passei a trabalhar em outros jornais, trabalhei várias vezes na Rádio Cultura, no estado do Paraná. Depois eu resolvi ir para fora e nunca parei de trabalhar, apesar da ditadura e tal. Em 68, durante o AI-5, por volta do AI-5, você estava onde? Em 68 eu era repórter do estado do Paraná. Você já tinha voltado ao Paraná? Eu voltei no final de 67, eu me vi livre do tal processo lá na Justiça Militar. Tá, então vamos então antes de chegar a 68, vamos falar desse processo. Como é que aconteceu essa sua detenção e esse seu envolvimento nesse como processo? a Última Hora era o único jornal que apoiava o presidente João Goulart, excluíram do processo o pessoal que fazia esporte, coluna social, e os demais foram incluídos no inquérito policial militar, que deram o nome de IPM da Última Hora. Se bem que também foram enrolados no mesmo processo alguns jornalistas que não eram da Última Hora, mas que eram visados, eram tidos e havidos como subversivos. Essa palavra subversiva é tão abrangente que qualquer um poderia ser acusado. E qualquer um poderia ser preso até por denúncia anônima. Aí o interrogatório, o sujeito apanhava, levava e acabava confessando alguma coisa, e eles montavam um processo e aquilo continuava. Você lembra exatamente quando foi esse... Agora, nós jornalistas, como nós fomos processados em 64 ainda, os militares não estavam muito firmes, né, então, naquela época ainda não existia a tortura, né, como método de interrogatório. Havia aquelas interrogatórios intermináveis, 4, 5 pessoas fazendo a mesma pergunta, ou perguntas diferentes para confundir o réu, né? Nós éramos réus no processo. Mas tivemos uma equipe de advogados que se formou imediatamente após o golpe e que se propôs a defender presos, processados e foragidos políticos, e fizeram isso durante 21 anos, sem cobrar um centavo e com uma dedicação extraordinária. Porque eles viam ali na Justiça Militar uma espécie de arena, de trincheira em defesa da democracia. Então, não só a defesa do réu, né, e às vezes até da família, né, porque a família ficava desamparada, mas principalmente contestando as denúncias absurdas, né, que faziam, e tentando sempre aliviar as penas e tal. Só para você ter uma ideia, os jornalistas foram enquadrados em tantos artigos do Código Penal Militar e da Lei de Segurança Nacional, que cada um de nós poderíamos pegar de 19 a 41 anos de cadeia. Existia aqui um promotor que era um sujeito meio desequilibrado e
gostava de abusar um pouquinho de bebida alcoólica, e inventava acusações assim, né? Falava em grupo de 11, Argélia, Cuba, o que a gente tinha que ver com aquilo? Ele não era capaz de individualizar os supostos delitos que alguém teria cometido. Eram acusações absurdas, mas eram aceitas pela promotoria. Aliás, a promotoria formulava e o tribunal aceitava e o julgamento continuava. Você lembra o nome desse promotor? O promotor chamava-se Benedito Felipe Raoin, que gostava de escrever na Gazeta do Povo aos domingos, falando em Nossa Senhora, falando sobre os dogmas da Igreja Católica e tal. E com isso ele criava uma imagem de que ele era um cidadão exemplar e tal, mas ele gostava de assistir os interrogatórios, não só no nosso caso jornalista, mas depois na continuidade, quando a tortura passou a ser institucional, ele assistia os interrogatórios, era um verdadeiro sadismo, né? E tanto que ele chegou a ser, a pedido do Tribunal Superior Militar, fizeram um exame de sanidade mental, e ele acabou sendo afastado e desapareceu, nunca mais se viu falar e tal. Mas as audiências começavam 13h, pontualmente, e terminavam pontualmente às 6h, porque os milicos tinham para casa, almoçar e tal. E nos intervalos, nós ficávamos numa pecinha assim de 2 por 3, 3,5, 21 réus, né? Porque não era permitido conversar com os advogados. Então, nós éramos colocados lá, a porta era fechada, e além de fechada, ficava um sentinela com um fuzil na mão. Aonde era isso? Era onde hoje é a Rua da Cidadania, na Praça Rua Barbosa, que era ali funcionava a Polícia do Exército, né? O quartel da Polícia do Exército. Alguns bancários, né, como é o caso do Otto Bracarense Costa e outros, ficaram presos ali e foram torturados. Essa coisa. Quanto tempo durou essa detenção? Sua, principalmente? No nosso caso, a gente não foi preso, né? Alguns jornalistas foram presos, por exemplo, o Edésio Passo, porque ele era, além de jornalista, ele era advogado trabalhista. Então, onde tinha um processo, em Maringá, em Londrina e tal, que ele estava defendendo um trabalhador, montava um processo contra o Edésio. Inclusive em Juiz de Fora. Porque aí ele começou a se expandir, né, pegar casa em Santa Catarina, em outros estados, e abandonou o jornalismo, mas foi incluído no mesmo processo. O Valmor Marcelino estava conversando com uma jovem muito bonita, na Praça Tiradentes, e chegou um guarda lá e invocou, e um Valmor muito pavio curto, discutiu, acabou preso, aí descobriram que ele era subversivo, montaram um processo, essa coisa e tal. Acho que os demais não chegaram a ser presos, mas houve aquela... não se podia fumar. Todo mundo fumava, inclusive eu. Né? Era proibido fumar na auditoria. Né? Então, quando chegava no intervalo, todo mundo fumava. Era um fumacê danado, um quartinho apertado, essa coisa. E as acusações eram absurdas. Agora, os advogados, eu gostaria de citar alguns nomes, porque foram de uma dedicação como se nós fôssemos clientes de alto luxo, né? E quem comandava o time dos advogados era o doutor René Dotti, apesar de ser bastante jovem na época, mas ele já era professor assistente de Direito Penal na Universidade do Paraná, e tinha muito prestígio, ele que dava as tintas e tal. Mas tinha grandes advogados, doutor Hélio Narese, doutor Alberi de Matos Guedes,
Antônio Assir Breda, o meu advogado era Aurelino Méder Gonçalves, era sobrinho do senador Otto Méder, que era da UDN, conspirando contra o Jango, e esse Aurelino era um sujeito democrata, não tinha nada a ver com as ideias da família e tal. E ele gostou tanto de advogar na minha defesa que ele acabou se tornando advogado de ofício da própria Justiça Militar. E ficou lá muitos anos até morrer. Tinha o doutor Odemar Teixeira de Freitas, não, Odemar Teixeira, que era coronel do Exército, já reformado, mas era um sujeito de uma coragem, de uma dignidade. Ele defendia os presos, acusava a ditadura, acusava as prisões, acusava as torturas, né? Apesar de ser militar, né? E infelizmente esse pessoal todo já foi, né? A maioria. Bom, então essa detenção durou pouco, você diz, né? Os interrogatórios durou quanto tempo? Uma semana, 2, 3 dias? Quanto tempo você ficou ali na Praça Rui Barbosa? Não, eu não cheguei a ser preso, eu fui só processado. Terminava a sessão, voltava para casa. Então. Ok. Isso me atrapalhou profissionalmente, porque toda semana tinha uma audiência, e eu ficava a tarde inteira e aí eu combinei, fiz um acerto, né, que nesses dias, em vez de trabalhar à tarde, eu ia trabalhar à noite, para compensar. Você ficou 4 anos nessa função? 4 anos, aí fui absolvido dias antes do dia 13 de dezembro de 1968, quando foi editado o AI-5. E o AI-5 dizia que não cabem recursos judiciais contra os atos da Revolução e seus efeitos. Quer dizer, quase que eu me complicava mais ainda. E não só eu, como os demais. E quais eram as suas convicções políticas naquela época? Você foi acusado de subversivo, respondeu o processo, mas eu queria saber quais eram as suas convicções políticas. Você participava de alguma organização, de algum movimento? Na época era moda ser de esquerda, né? Parecia que o sistema socialista estava em expansão, né? Porque era apenas a União Soviética. Quando terminou a guerra, surgiram as chamadas democracias populares, né? Aí Zâmbia, país da África, aderiu também, outros países africanos. Cuba, aqui a uma pequena distância da Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, também se declarou socialista, comunista. Então a impressão que se tinha é que o socialismo estava avançando. E aquilo influenciava muita gente, era moda ser de esquerda. E em 68, só agora que eu estou um livro que eu estou fazendo, que eu descobri como é que foi detonada aquela rebelião estudantil de 68. Porque não foi uma coisa localizada, foi uma rebelião simultânea. A gente pensa que começou em Paris, não, começou em Varsóvia, né? Mas abrangeu a Alemanha, o México, o Brasil, a Argélia, né? O Japão, aquela revolta. Né? Nos Estados Unidos, o motivo da revolta era principalmente a guerra contra o Vietnã. A gente aqui não sabia, porque o noticiário era todo censurado, mas havia manifestações de protesto, milhares e milhares de pessoas, e o grande articulador de tudo chamava-se John Lennon. E não só cantava e fazia aquelas canções pacifistas que ele fazia, como fazia discurso, né? E mobilizava, ele era um ídolo, uma coisa fantástica. Carismático, ele não era americano, né? Ele era inglês,
chegaram a cogitar de expulsar ele, mas depois expulsar o João Leno, isso aqui vai virar um... Né? É quase como uma onda, um tsunami universal, assim, das Universal. ideias. Aí eu fiquei, mas por quê? Como é que foi essa coisa e tal? A pessoal universitário, quase todos de classe média, a maioria era de esquerda. O Partido Comunista nunca conseguiu se firmar no Brasil, mas ele tinha na UNE, nos diretórios, nas universidades, tinha liderança, né? Como tinha também no movimento sindical. Né? Nos outros países, cada país é um caso diferente. Aqui, o motivo da luta era contra a ditadura, porque os jovens puseram na cabeça que dependia deles, jovens, acabar com a ditadura. Nos Estados Unidos era a guerra do Vietnã, na Inglaterra também. Em Paris também. Em Paris o movimento estudantil foi tão importante e contou com a adesão de 10 mil trabalhadores industriais, que eles fizeram o de Gaulle renunciar, o lendário general de Gaulle. E catalisaram os intelectuais, as forças progressistas. Intelectuais, professores e tal, que é dele. Né? O de Gaulle foi o grande comandante da resistência francesa contra a Alemanha nazista. Né? A resistência francesa não dava um dia de folga. Eles combatiam mesmo na base da sabotagem, da tocaia e tal, né? E o de Gaulle virou uma sumidade, um herói nacional. Pois esse de Gaulle caiu, renunciou, porque não conseguia dominar a rebelião em Paris. E aconteceu muita coisa parecida com o que aconteceu aqui hoje, no Brasil recentemente. Universidades ocupadas, prédios danificados, automóveis incendiados, uma demonstração assim de anarquismo, misturado com socialismo, com comunismo. Essa coisa. Acho que você é o primeiro que vê semelhanças nesses momentos históricos. Em Varsóvia, a rebelião começou numa segunda-feira, porque um polonês é muito tradicionalista. Domingo é dia de missa, de festa e de encher a cara de vodka. Segunda-feira eles foram para a briga. Chegaram a ameaçar o próprio Comitê Central do Partido Comunista, que só não foi invadido porque eles fizeram um cordão de policiamento na frente, lá não deixaram. Na Tchecoslováquia, era um país que produzia mais aviões do que a França. Tinha uma arquitetura, ainda tem, né? Belíssima, antiga e tal. Um poder aquisitivo alto, principalmente para os padrões do leste europeu. Uma atividade cultural, né, intensa em todas as áreas, de teatro, de cinema, de dança, de shows, de espetáculo. Mas eles foram se cansando do regime do Partido Único, né, que decidia tudo, né, tudo dependia do partido. Né. Eles foram se cansando e aí houve aquela rebelião tremenda lá, que só não derrubou o governo porque a União Soviética entrou lá com tanques e canhões e tal e impôs o regime. Obrigou eles a se renderem. Mas ali foi o início do fim do socialismo. A partir dali o desgaste foi indo e tal. Então, eu fui descobrir o seguinte, havia um filósofo chamado Marcuse, eu esqueço o primeiro nome agora. Herbert Marcuse? Que ele chegou a ser discípulo de Marx, mas depois ele se afastou um pouco e começou a desenvolver as suas próprias ideias e tal. E ele era muito crítico desse chamado consumismo, do próprio capitalismo, né? Daquela distinção de classe, gente muito rica, muito pobre, gente sem estudo, gente sem assistência médica. Ele criticava isso com muita veemência. Até que um dia ele faz uma pergunta, mas quem pode mudar isso? Aí ele responde, os jovens.
Primeiro, porque a rebelião dos jovens é uma necessidade biológica. Segundo, porque eles não estão corrompidos, né? São idealistas, eles querem um mundo melhor, eles querem mais liberdade e tal, tal. Isso correu o mundo, né? E todo mundo aí começou, depois dessas declarações do Marcuse, começou a grande rebelião em países mais diferentes, de situações de países subdesenvolvidos, países ricos, né? Tá, então, vamos voltar então a você. Você conheceu, passou esses 4 anos respondendo esse inquérito. Você fazia parte de alguma organização, de algum grupo? Ou você era só um jornalista que cobria política e tentava levar a sua vida? Não, lá atrás, em 1900 era Cid Almeida, eu cheguei a ser da Juventude Comunista, quando eu morava no Rio. Depois vim para cá e tal. Tá, então a teoria marxista, leninista, você estava... Você conhecia toda essa teoria? Até hoje eu acho que no fundamental as teorias de Marx são acertadas, né? Não envelheceram e são acertadas. O que fracassou foi o sistema que foi implantado do Partido Único, que aliás a Rosa Luxemburgo criticava, mas isso é outra coisa. Tá. Então, eu quero entender o que é essa detenção e esse processo, no caso, que efeito teve sobre você, a sua vida pessoal e profissional? Eu não podia trabalhar em jornal porque eu estava sendo processado e ninguém dava emprego. Amigos meus atravessavam a rua para não falar comigo, porque não queriam se comprometer, né? Eu entendo, a situação, o clima no país era terrível. Todo dia tinha lista de cassação de mandato, suspensão de direitos políticos, a gente ficava sabendo de prisões, de coisas que estavam acontecendo aí. E depois de 68, né, a coisa ficou mais de 68 grave. Em diante, a tortura passou a ser a base de todo o sistema repressivo. Eu, como repórter, jornalista, entrevistei muita gente que esteve presa, inclusive para fazer aqueles meus livros. E antes de perguntar o nome, você já começava a apanhar na própria rua. Depois era levado lá e continuava apanhando. A lógica da tortura era a seguinte: se a pessoa confessasse alguma coisa, parava de apanhar. Se não confessasse, continuava apanhando. Então teve um médico lá de Mandaguari, doutor Oswaldo Alves, que apanhou tanto que perdeu a memória, ficou louco, né? Perdeu os bens, perdeu tudo, virou uma espécie de beato salu, foi para Recife, vivendo como mendigo, de tanto que apanhou, e era um sujeito que não tinha vinculação política nenhuma. Mas era um sujeito bem sucedido, solteirão, belo de um carro, dono de um hospital, cirurgião e tal. E até por inveja, alguém denunciou e aconteceu o que aconteceu com ele. O caso da nossa Teresa Urban também foi terrivelmente torturada em várias ocasiões, antes de ir para o Chile, depois na volta, e outros mais. Quer dizer, eu até nesse livro que eu estou escrevendo, eu cito o caso do César Beccaria, que antes de completar seus estudos, ele acabou sendo preso por uma acusação feita pelo próprio pai e conheceu as masmorras, as violências, aquele constrangimento todo daquelas prisões medievais, né? E ele começou a escrever e tal.
e fez um ensaio que acabou influenciando e modificando o sistema penal, o Código do Processo Penal, no mundo inteiro, né? Porque os delitos, ele escreveu, chama-se dos delitos e das penas. O delito, as penas eram sempre absurdas em relação ao delito cometido. Então ele pregava uma espécie de humanização do sistema, né? Isso correu o mundo e se deve. Então, nesse livro eu falo que o tratamento que os presos políticos recebiam faz lembrar aquela situação vivida pelo César Beccaria nos anos 1700, imagina. Então, vamos falar um pouco desse seu primeiro livro, que foi, acho que, o grande primeiro... a primeira produção, né, que trouxe para o cenário nacional o que aconteceu durante a resistência democrática no Paraná. Como surgiu a ideia desse livro? Como eu fui réu durante muito tempo, e tudo era proibido, né, então eu comecei já a reunir informações e documentos, com a ideia de algum dia, quando houvesse condições, eu escrever para que essa memória não se perdesse, né? Porque as pessoas vão envelhecendo, vão morrendo, e os jovens não acompanham, não estavam vivos ainda, não sabiam, e isso acaba caindo no esquecimento. Então a minha preocupação é que essa memória permanecesse. Era um projeto misto de jornalista e de cidadão. E eu tive a preocupação de ouvir bancário, pessoal dos embargadores, professores, muitos estudantes, muitos advogados. Eu fui lá na Justiça Militar, eu tinha sido absolvido, né, à procura de informações. E tinha lá um escrivão, Telmo, não sei das quantas, que era de uma intolerância, né? Aqui nós não damos informação, me tratou assim, eu saí de lá me sentindo um lixo, né? Aí eu entrei em contato com os advogados tinham chamado arquivo morto. Mas não é arquivo morto, porque ali está a história de todos os processos que eles atuaram, né? Inclusive dos guerrilheiros, do Coronel Cardim, do Vieira Neto, né? Todas as pessoas que tiveram esses dissabores todos de passar pelo sistema de repressão, com prisões, né? A Luísa Palmar, que mora em Foz do Iguaçu, foi torturada em vários lugares, até dentro do parque, fora do Parque do Iguaçu, dentro do quartel de Foz do Iguaçu, depois trouxeram para Curitiba. Onde ele chegava era torturado porque era aquele cara durão que não abria a boca para nada, né? E aí, enquanto não confessar alguma coisa, apanha, né? E ele apanhou de tudo que é maneira possível. E o pior não é isso, é que existiam médicos. Quando você desmaiava, veio o médico, examina, pode continuar apanhando ou não pode? Aí o médico, não, esse cara é muito forte, pode apanhar, né? Quer dizer, havia até esse requinte, né? Tinha aqui Manso Vieira, e o Deu Manso Vieira, que era um sujeito, era de Mandaguari, chegou a ser presidente da Associação Comercial, eu não sei, tinha um físico assim, privilegiado, né? E apanhava, mas ele não desmaiava, né? Aí chamava o médico, rapaz, pode bater, esse cara aí. Isso aconteceu muitas vezes. E aconteceu muita gente que morreu porque não aguentou o tratamento, né? Em plena tortura, né? Isso há um levantamento muito grande. Eu estou tentando reunir as peças. E o que me deixou mais indignado
as pessoas que eram acusadas que não tinham participação nenhuma atividade política. E eram tratados da mesma forma, com a mesma brutalidade. Inclusive padres, freiras e bispos. Mais de 200 religiosos passaram por esse tipo de tratamento medieval, né? É mais conhecido o caso do Frei Tito, porque ele suicidou-se na França e tal. Mas, além do Frei Tito, teve mais de 200 casos entre padres, freiras e bispos que passaram também pelo esquema da tortura. No Paraná você tem nomes? No Paraná tem um nome lá que eu sei que foi um padre, né? Foi morto. Não aqui, porque eles faziam o seguinte: prendiam aqui e levavam para São Paulo. Prendiam no Rio e levavam para São Paulo, levavam para que não houvesse vínculo com a família, com os amigos. Né? Eu sei que ficava totalmente desprotegido, sem nenhuma... Isolado, totalmente. Segurança. Né? Então, tem alguns nomes de padres que foram mortos, mas não tem, até agora não consegui maiores informações. Você editou aquele seu livro, Resistência Democrática, em que ano? Eu não entendi. Em que ano você editou Resistência Democrática, o primeiro livro? Ele ficou pronto em 1989, mas como foi um projeto feito pela Secretaria de Cultura, no tempo que o Dr. René Dott foi secretário de Cultura, junto com a editora Paz e Terra, de São Paulo e Rio de Janeiro, e havia eleições, aí o pessoal, o governador aí, que era o grande pilantra, chamado Álvaro Dias, pediu para segurar o livro e soltar depois das eleições, porque podia prejudicar isso, aquilo e tal. Né? Aí ele só foi posto nas livrarias a partir de 1990. Certo. E depois desse livro, que repercussão, o que aconteceu na sua vida? Que tipo de repercussão você... Bom, esse primeiro livro vendeu muito, né? Porque eu relatei todos os processos, tinha o nome de muita gente, principalmente aqui no Paraná. Como eu era marinheiro de primeira viagem, eu achava que a própria editora faria alguma divulgação, não fez, né? Mas alguma coisa saiu. Eu andei recebendo correspondência até de Manaus, lá que alguém comprou o livro, achou bom e tal. Né? Porque havia casos assim como o Dadá Euclides de Souza, teatro de boneco e tal, ele se sentiu ameaçado e foi parar no Acre. Tinha um outro jornalista, um outro estudante aqui também, que eu não me lembro o nome, também foi para Rondônia, né? Mas depois eles acabaram sendo descobertos e tal. O sistema de repressão não era burro. Né? Havia, aliás, uma escola chamada Escola de Ditadores, tinha um outro nome, mas que funcionava, foi organizada nos Estados Unidos, depois foi transferida para o Panamá. O Panamá era um protetorado americano, né? Faziam o que queriam lá. E ali eles faziam um treinamento de oficiais militares e policiais que se destacavam sobre tortura, sobre interrogatórios, sobre enfrentamento de conflitos, de rua, essa coisa. Não. E eles tinham realmente uma percepção, um faro, assim, para localizar pessoas que suspeitas e tal. Além do que havia muito dedo duro, né? Que indicava e tal. No caso da Teresa Urban, houve uma
tentativa do capitão Carlos Lamarca de organizar uma escola de guerrilheiros entre Registro e Cananéia. O exército foi com mais de 2.000 homens, com aqueles furgões, e não conseguiram prender ninguém. Queriam prender o Lamarca e exibir aquilo como um troféu, né? E nesse momento, alguém disse que a Teresa Urbano era ligada ao pessoal do Lamarca. Imagina o drama, né? Ela chegou a ser interrogada pelo próprio delegado Sérgio Fleury, Sérgio Paranhos Fleury, que foi chefe do Esquadrão da Morte em São Paulo, era um grande truculento, né? Um sujeito de uma violência, um cara forte. A Teresa dizia, olha, se ele me desse um soco, eu podia morrer, porque era um cara, um armário daquele. Mas ele ficou aí uns 4 dias e apesar das torturas e tal, a Teresa não sabia nada de Lamarca. Então ele pegou e foi embora, né? Mas os pessoal que estava aqui adorou os métodos do Fleury e continuaram interrogando a Teresa e torturando para que ela confessasse alguma coisa. Sabe lá o que era. Até ela dizia, me disse, eles não sabiam nem perguntar, eles só sabiam bater. E aí depois de 30 dias, ainda mais resolveram mandar ela embora. Vai embora. Imagina a pessoa com dores no corpo todo, destruída fisicamente, sem perspectiva política, né? E ela resolveu ir para o Chile porque achava que se ela tivesse uma outra prisão, talvez ela não resistisse. A Teresa não era uma pessoa saudável, mas não era uma pessoa tão forte assim, capaz de resistir àquele tipo de tratamento. Ela foi para o Chile, foi bem tratada, medicada, e fez amizades, ficou novamente inteira e voltou para o Brasil. Ela achou que não tinha, né? Ela simpatizava com o movimento de esquerda revolucionária, né? O MIR lá, mas achava que lá não era a praia dela. Se ela tinha que fazer alguma coisa, seria aqui. Aí ela volta para o Brasil. Ela tinha sido condenada a 2 anos de prisão pela atividade dela no meio estudantil, né? E o juiz auditor aqui era um sujeito democrata, né? Dr. Ramiro Mota, e decidiu que ela ficaria sob a guarda de um policial, mas podia ficar em liberdade, apresentando-se uma vez por semana para dizer o que fazia, onde é que estava e tal. E ela foi para Paranaguá, porque lá um delegado aceitou essa incumbência, né, essa coisa. Mas isso durou uns 15 dias. Aí prende novamente a Teresa, bota no camburão, traz para Curitiba, bota numa cela cheia de gente viciada, bêbada, marginais, né? E ela disse, eu tinha até medo de dormir. Eu não sei o que podia acontecer. Né? E aí veio novas violências, novo interrogatório, porque queriam saber quem eram os brasileiros que estavam no Chile, o que eles estavam fazendo, se estavam fazendo treinamento de guerrilha, e queriam nomes. E a Teresa não foi programada para responder nada disso. Ela frequentava e sofreu o diabo, né? E teve uma atuação muito grande, um exemplo, né, de firmeza, de resistência, de coragem. Eu perguntei se teve alguma repercussão e se o livro, de alguma forma, te reabilitou, né? Junto... Aquilo foi bom, porque entrei em contato com muita gente, fiz novos amigos. E acho que foi um trabalho importante, porque daqui a sei lá quanto tempo alguém vai querer
escrever é que o livro vai ser um livro de consulta, né? E é interessante que esse tema não saiu da sua vida, né? Você escreveu outros livros. Não, e o E problema... está escrevendo um, inclusive. Não, e o pior não é isso, é que as delegacias de polícia continuam torturando gente por puro sadismo, né? Presos comuns, pessoas embriagadas, ou até que tenham cometido algum delito, alguma coisa. Mas ou nós somos um país civilizado e respeitamos a integridade física do preso, vamos virar vamos regredir. Enquanto o mundo todo procura suavizar as penas, o tratamento, garantir a segurança do preso, nós aqui estamos numa época de barbárie, né? Aliás, eu vi uma manchete da Folha de São Paulo um dia desse, depois de 64, desapareceram 280 pessoas acusadas de crimes comuns. Esses desapareceram, pessoas que foram mortas. Porque ninguém desaparece, né? Você foi preso, foi levado para uma delegacia e daí foi dado como desaparecido. Sob custódia, né, do Estado. São pessoas, geralmente pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas negras, né? O último caso é esse Amarildo, né, no Rio de Janeiro. Pessoas que moram na periferia, que não têm emprego, não têm qualificação, porque a sociedade não lhe deu essas oportunidades, né? E que são presas muitas vezes pessoas que não cometeram delitos, só estão ali na miséria e tal, mas não chegaram a roubar, atacar, nem nada, mas entra no rol do suspeito e aí ele é que tem que provar que não é culpado. Quando o certo é que todas as pessoas são inocentes até que se prove a culpa. Mas isso no Brasil não existe. Então eu até acho que essa Comissão da Verdade, que tem centenas no Brasil inteiro agora, deveriam, em vez de ficar olhando pelo retrovisor o que aconteceu a partir de 64, começar a investigar, a denunciar as torturas, as violências, também a grande corrupção que existe no sistema policial todo, né? Porque há um mito, né, que a tortura era exclusiva do regime militar, né? Ou que durante o regime militar não havia corrupção. As pessoas pensam assim, também, né? Mas a tortura não, ela sempre existiu, né? A tortura é histórica, né? Não precisa falar da Inquisição, das cruzadas, é uma coisa... Agora, pouco a pouco isso aí está sendo... os direitos dos presos estão sendo respeitados. Você vê... Você acha que houve avanços, então, nesse sentido? Ninguém tinha direito a um julgamento justo. A defesa era cerceada de todas as formas. Os presos políticos só tinham contato com o advogado quando chegavam na hora do julgamento. Com a família, então, nem se fala, né? E ainda eram ameaçados de sofrer novas torturas se eles negassem o que eles haviam confessado. Quer dizer, é uma situação de barbárie, né? Coisa que não se pode admitir. E os presos comuns atualmente, do século XXI, continuam sofrendo esse mesmo tratamento, né? Por puro sadismo, né? Uma época eu fiquei 5 anos sem poder fazer um noticiário político, né? Porque embora tenha sido absolvido, continuei sendo visado, todo mundo achava que eu era comunista, que era isso. Então eu fui fazer esporte, fui fazer noticiário policial e tal, e eu denunciava muito a chamada Operação Prende e Solta. Pegavam aquelas prostitutas, levavam para a cadeia e soltavam no outro dia. Pegavam, prende e solta. Mas não pegavam
os exploradores do Lenocínio, né, que fazem fortuna, porque dali também saía muita gratificação, né, amizade e tal. Né. E esses exploradores do Lenocínio também abrigavam traficantes e contrabandistas, etc., porque eles tinham todo um aparelho, hotel, instalações confortáveis. Né. Você chegou a fazer parte de se filiar a algum partido político? Antes de 64, existia aqui o Partido Socialista Brasileiro, PSD, que aproximava-se daquela concepção de esquerda que a gente tinha desde o tempo da juventude comunista. Mas também foi fechado e depredado, os documentos eram confiscados, né, e desapareceu, né? E nós ficamos órfãos, né? A União Paranaense dos Estudantes, ela foi criada em 1938 e já entrou na batalha contra o Estado Novo, que tinha sido proclamado em 1937. Né, contra a censura, contra as prisões, é a ditadura, né? O modelo da ditadura é o mesmo no mundo inteiro. Exatamente. Depois ela participou também de outras campanhas, como a Petróleo é Nosso, né? Campanha antes pela libertação dos presos políticos, pela anistia, todo esse movimento, a UNE participava e irradiava isso para os estados, e aqui a UP tinha esse papel. O fundador do Centro Acadêmico Hugo Simas, aliás, Hugo Simas é homenagem a um grande jurista paranaense que se destacava também pela rebeldia, né, contra toda espécie de arbitrariedade. Mas o primeiro presidente chamava-se Osni Duarte Pereira, que foi um grande juiz, um grande autor, livros importantíssimos sobre a história do Brasil, tá? Né? Que foi cassado no primeiro ato institucional. E o Centro Acadêmico Hugo Simas era o único que tinha sede própria, então todas as passeatas, manifestações de protesto, as pichações, tudo era combinado ali no Direito. No Hugo Simas. Centro Acadêmico de Direito, né? Da Universidade Federal. E você participava desses movimentos? Você participou eu era repórter, né? Você chegou a fazer algum curso? Onde tivesse um movimento desse, eu estava no meio lá. Né? Você chegou a fazer algum... Eu localizei uma fotografia minha, uma época que eu andava de boina, né? Eu tô aqui, umas fotos que eu tenho guardadas lá. Você chegou a fazer algum curso superior ou não? Você é autodidata? Não, meu curso... eu tive que ir aprendendo os trancos e barrancos, errando, né? Passei a ler tudo que podia, mas nunca vi um manual de jornalismo. Uma vez eu tentei fazer um manual de jornalismo quando trabalhei no Diário do Paraná. Aí o Diário do Paraná fechou, eu fiquei sem... Mas aquele manual que eu tinha feito acabou servindo para os candidatos a um concurso que houve na Assembleia Legislativa, e teve gente que ouviu falar e tal, foi lá, pegava o manual e dava uma olhada e tal, para depois fazer o concurso. Mas você tinha uma característica fundamental para o jornalista hoje ainda, que é a curiosidade, a vontade de aprender, a leitura, né? Aí eu comecei, eu sempre fui um devorador de livros, né? Mesmo antes. Desde criança? Desde... Comecei com gibi, depois passei por X9, depois, tá? E a gente com o tempo vai mudando, né? E isso me deu me ajudou muito, né? Mas não cheguei a fazer curso superior. Claro. Miséria, né? Eu vivia, sempre fui miseravelmente miserável. Quantos irmãos vocês são? Quantos irmãos vocês são? Vocês eram? São? Nós tínhamos duas irmãs, né? Irmãs.
A caçula faleceu primeiro, que teve uma doença que necessitaria de um transplante de medula. Leucemia. Que no Brasil, só quem fazia essa operação de transplante era o nosso hospital de clínica. Então vinha gente do país inteiro para cá. Como hoje ainda, né? Não, depois outros hospitais passaram a fazer, mas durante muito tempo era só aqui. Né? E quando eu soube disso, eu estava trabalhando em Minas, em Santa Catarina, num jornal chamado A Notícia. Aí escrevi uma carta com todos os detalhes e tal. E peguei também um xerox na biblioteca sobre qual era o tratamento. Porque o doador não sofre nenhum risco, mas ele salva uma vida. Né? Mas a minha irmã não quis fazer e tal. Eu morava aqui no sul, ela lá, a gente não tinha pouco contato. E a outra morreu, teve dengue, viveu um pouquinho e morreu também. E aí fiquei eu, o mais velho, fiquei sozinho. Então tá. Para a gente fechar então, Milton, vamos deixar uma mensagem final. Como é que você arremata aí esses... Então, como meus amigos todos já estão indo embora, ou já foram, né? Eu costumo dizer que estou fazendo hora extra há muito tempo, né? Logo, logo eu vou me pagar também. Mas antes eu quero deixar esse livro sobre os 50 anos do golpe de 64, que não é só Paraná, é uma visão mais maior. Geral. Espero que seja editado pela editora Vozes, porque a Vozes, durante todos aqueles anos de repressão, editava livros que os militares não conseguiam digerir, achavam que aquilo era... Né? Mas não podiam intervir na editora, porque era a editora da igreja. Né? E o Enio Silveira, com a Civilização Brasileira, também foi outro grande resistente, que publicava livros fantásticos. Né? Mas a maioria, a gente entrava nas livrarias, só tinha livro de pornografia, parecido com o que tem hoje. Né? Autoajuda, pornografia, muito livro estrangeiro, muito subcultura, né? Muita biografia de gente com 20 anos, né? Já escrevendo biografia. Raramente tem alguma coisa boa, né? Eu também tenho dificuldade de achar livro hoje para ler. Não tem nada que seja interessante. Mas então tá, Milton. Quer falar mais alguma coisa assim para fechar? Bom, eu acho que a Comissão da Verdade que tem aí, a Comissão Estadual da Verdade, criada pelo governo do Estado, ela reúne-se no Palácio Iguaçu e é muito burocrática. Então tem lá 40 pessoas, alguém fala um determinado assunto e quase todos eles resolvem falar a mesma coisa. Então fica uma coisa improdutiva, cansativa, chata. Eu assisti algumas reuniões lá, me convidaram, disseram que eu sou história viva, porque eu estava vivo lá já, naquela época. Né? Mas eu acabei desistindo porque a gente perde muito tempo e não vê resultado nenhum. Embora as pessoas sejam bem intencionadas. O coordenador é um professor de Direito da Federal. Pessoas bem intencionadas e tal, mas aquela burocracia arraigada, né, que atrapalha muito. Você acha que isso pode comprometer o resultado final do trabalho da comissão? Alguma coisa eles vão produzir, né? Inclusive foram em Apucarana lá, ouvi algumas pessoas. Foram a Foz também. Londrina. Né? Mas poderiam produzir muito mais se houvesse mais agilidade, né? Há muita vaidade também, a pessoa quer aparecer, né? quer se vangloriar. Né? E isso atrapalha muito. Né?
canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.